Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse espaço onde nós temos a oportunidade de trazer mais uma conversa importante e relevante para o seu dia. E hoje nós vamos falar sobre a área da saúde suplementar, o mercado da saúde, em especial para uma empresa que traz o seu diferencial ao Espírito Santo, e nós vamos entender que até para além dele. Best Senior participa conosco hoje, então, do nosso Em Destaque. Vamos conhecer, inclusive, a relevância, pujança e novidades que o Plano de Saúde já nos apresenta nesta manhã. Conosco, então, para trazer toda essa conversa e também detalhes, está conosco o CEO da Best Senior, Gilmar Canedo, que fala conosco, então, a partir de agora, nesse espaço do Em Destaque. Gilmar, muito bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Ok, bom dia. Que bom recebê-lo, viu? Acho que a gente pode começar, inclusive, então, falando mais sobre essa apresentação, né? Para quem está nos acompanhando, se já é cliente, ótimo, né? Mas se não for, conheça ainda mais. As relevâncias aqui trazidas, inclusive, falam também sobre essa potência do Espírito Santo nesse mercado. Mas, Gilmar, por favor, nos apresente então Best Senior. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. O Plano de Saúde, a Best Senior é um plano de saúde que ela nasceu aqui no Espírito Santo. Ela nasceu no Espírito Santo. Isso aconteceu foi em abril de 2021. Logo, ainda estava aí na pandemia, nós surgimos e lançamos aí a operadora Best Senior. Foi um desafio bem interessante colocar a operadora no ar num período lá da pandemia. A Best Senior nasceu com uma característica bem interessante. Nós fizemos uma parceria bem estratégica com alguns hospitais aqui do Espírito Santo, né? Nós fizemos uma parceria com o pessoal da Rede Meridional. Por que essa parceria estratégica com a Rede Meridional? Por que ela nasceu assim? A gente queria nascer com algo diferencial, a gente queria nascer com os melhores hospitais que tem no Espírito Santo. Hospitais todos com acreditação, que são hospitais da Rede Meridional. Então, um dos grandes diferenciais da Best Senior quando nasceu foi exatamente isso, ter uma rede de hospitais que poderia dar o melhor atendimento aos nossos colaboradores, aos nossos clientes. Excelente. Esse ponto é muito importante até para explicar por quê, né? Por vezes nós vemos no mercado o movimento de lança o plano, depois procura para credenciar. Não, então já nasceu com a rede estabelecida para esse atendimento já ficar até claro para esse cliente, né? Sim. A gente entendeu que, assim, principalmente nosso público, que a gente trabalha com a terceira idade, precisava, no momento que ele mais precisa, que é de um hospital, de uma urgência, dos melhores hospitais que poderiam ter. Então, a gente fez questão de antes associar, a gente fez uma parceria estratégica, né, com a Cora Saúde, que são os donos da Rede Meridional. Né? E dessa parceria estratégica foi muito interessante. Por quê? Porque surgiu a oportunidade também de expandir. Foi aí que começou a expansão da Best para fora, para outros estados também. Que bom. É esse ponto que a gente vai chegar, inclusive, com esse destaque também da Best Senior. Mas antes de entender essa abrangência do mercado, acho que é importante também, nas suas palavras, Gilmar, falar sobre esse público-alvo, né? A terceira idade, né? Ou uma idade realmente em que os cuidados são muito mais sensíveis e, obviamente, requeridos, até porque nós estamos, inclusive, num estado que a qualidade de vida já é muito reconhecida, que leva longevidade, né? Ou seja, essa preocupação de ter uma atenção especial para isso. Por que esse foco? Como é que surgiu a identificação desse foco? Então, nós fizemos uma pesquisa de mercado, quando a gente foi criar o plano de saúde, entendemos que a gente seria bem interessante fazer um atendimento diferenciado a esse público sênior, vamos chamar assim. Foi assim que surgiu a Best. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter hospitais de qualidade, hospitais com acreditações a nível internacionais e também ter uma linha de atendimento ambulatorial, que a gente chama de linhas de cuidados, bem diferenciados. Para quê? Para atender esse público de uma maneira melhor, né? Esse segmento sênior, ele precisa de uma atenção toda especial. Então, a operadora Best Senior, ela se dedicou nisso. Ela se dedicou nesse atendimento especial a essas pessoas, que é esse público sênior, né? Uma parte ambulatorial, com as linhas de cuidado, e também, né, nos casos precisos, né, no caso de urgência, emergência, uma cirurgia, ter os melhores hospitais para dar uma tranquilidade maior para ele e para a sua família também. Excelente. Aí, entendendo ainda mais sobre essa caminhada, Gilmar, como é que foi, então, o crescimento da clientela, né, das vidas atendidas? Como é que foi? E, inclusive, essa questão, né? A gente lança
um produto diferenciado no nosso mercado, né, capixaba, que tem, inclusive, toda essa atenção mesmo para a área da saúde. Como é que foi identificado esse crescimento e em que patamar estamos de vidas atendidas? Então, a Best Senior, ela, como eu falei, nasceu em 2021, né? Então a gente conseguiu fazer um crescimento de 2021 aqui dentro do Espírito Santo. A gente ficou até um ano passado, até 2024, a gente ficou só no Espírito Santo. Então a gente foi crescendo, a gente estruturou primeiro aqui, né, para a gente poder dar os passos seguintes. Então a gente conseguiu atender boa parte, uma parte da clientela, né, aqui do Espírito Santo, e a partir daí nós entendemos que era hora de a gente expandir, né? Lógico, focado também no Espírito Santo. Hoje também nós estamos focados, hoje nós vendemos aqui, continuamos vendendo, continuamos trabalhando no Espírito Santo bastante, e muito, diga-se de passagem. Né? É aqui que nós nascemos, é aqui que tem o maior número de clientes aqui, né? Mas nós entendemos também que era hora também de a gente também ir para outros estados. Excelente. E aí, então, eu faço já a junção com aquela parte da conversa, né, que o Gilmar já estava nos falando, né, a parceria com a rede meridional, né, ou a Cora Saúde, que é a que comanda, né, a rede que a gente conhece com este nome. O que isso, então, junto com essa perspectiva de aumento para fora do Espírito Santo, teve de união para chegar nesse momento? Então, essa parceria estratégica que nós fizemos com a Cora, que detém a rede meridional aqui no Espírito Santo, nós entendemos que a gente poderia expandir para os outros estados, onde que existiam os hospitais também deles também, e aonde também que não eram também hospitais deles. Mas principalmente aonde que tinham hospitais da Cor, né? Como eles expandiram bastante, eles cresceram bastante, eles têm 19 hospitais no Brasil todo, então nós fomos para outra área. Aí primeiro nós fomos para Palmas e Fortaleza, chegamos no início do ano passado em Palmas e Fortaleza, chegamos esse ano em Cuiabá, e agora, em dezembro, nós estamos chegando em Brasília, estamos chegando na capital. Então, nós chegamos em Brasília. Que bom. E temos desafio também para 2026 também. Sério? Quais são? A gente tem no primeiro semestre, possivelmente, a gente deve estar em Goiânia. É o nosso planejamento chegar em Goiás, né, na capital, e Anápolis. São dois locais de Goiânia, né? E o próximo desafio, depois, a gente quer chegar em São Paulo, começando por uma cidade de Bauru. Bauru, ótimo, interior, né? Interior de São Paulo, Muito bem. Goiás e São Paulo, então, aí no radar da Best Senior, essa empresa genuinamente capixaba, né, da área da saúde, suplementar, como a gente chama tradicionalmente, né, mas para que você entenda, né, na área do plano de saúde, Best Senior, então, fazendo já esse caminho muito mais abrangente, né, do que o Espírito Santo, mas obviamente com todo esse cuidado com a nossa clientela por aqui, mas levando esse conhecimento, né, know-how, até outros mercados tão potentes, né, Goiás, São Paulo, mas já passando aí por outras áreas do Nordeste, região Norte, né, que é o Tocantins, mas o Centro-Oeste também, ou seja, também abrangido, né, pela proximidade, é uma potência. Mas, Gilmar, como é que se leva no mercado que é tão concorrido essa presença, né? Que perspectivas vocês avaliaram antes para chegar nesse ponto de decisão? Então, como nós nascemos no Espírito Santo, sempre voltados, sempre qual era o pensamento, né? Trabalhamos com a linha sênior, precisamos ter bons hospitais. Então, esse sempre foi o nosso grande diferencial, é o nosso grande diferencial. Trabalhar valor, né, com grandes hospitais que na hora que o paciente precisar, o cliente virar um paciente, ele vai ser bem atendido. Então, foi nessa linha que nós somos. Então, quando nós fomos para Fortaleza, então nós temos lá os melhores hospitais de Fortaleza, estamos credenciados conosco lá. E também são da Cora, alguns são da Cora, a maioria deles são da Cora. Porque são os melhores hospitais, são todos acreditados também a nível internacional. São acreditações canadenses, ou seja, são aonde que o paciente nosso, a gente sabe que ele vai ser bem acolhido, vai ser bem tratado, né? E ele vai poder responder à doença caso ele tenha, né? Então, foi nessa linha. E também pensando na parte ambulatorial, que sempre nas linhas de cuidado, implantando as linhas de cuidados. Para quê? Para que o nosso cliente, na parte ambulatorial, ele possa ter um envelhecimento muito mais saudável, né, trabalhar, ele possa ter uma tranquilidade no seu trabalho, na sua velhice também, de gozar um pouco mais de saúde. Então, a gente faz um trabalho nas linhas de cuidado que é bem interessante, né, nessa parte ambulatorial também. Então, nós sempre focado nesses dois itens. Na parte ambulatorial, nas linhas de cuidados, né, e na parte hospitalar, com hospitais de primeira linha. Ótimo. E até baseado, então, nessa explicação, né, do Gilmar, a gente pode desenhar melhor para você esses produtos que são ofertados, né? Quais são os tipos de planos oferecidos ao mercado?
Nós somos uma operadora que nós trabalhamos com pessoa física. Geralmente os operadores não gostam de trabalhar com pessoa física, né? Geralmente elas fogem dos profissionais. Nós somos o contrário. Nós trabalhamos exatamente com as pessoas físicas. Então nós temos produto hoje para qualquer pessoa acima de 44 anos aqui no Espírito Santo, né? Que a gente atende a linha que pega mais a linha sênior, então a gente trabalha 44 anos mais, que a gente chama 44 anos mais. São produtos de pessoa física e o outro diferencial grande. Nós trabalhamos produtos sem coparticipação. Nosso produto não tem coparticipação, que as maioria do plano de saúde tem. Então, a gente trabalha com um produto sênior sem coparticipação na pessoa física. Ou seja, qualquer pessoa, não precisa ter empresa, ele não precisa ser associado a alguma associação, ele não precisa. Simplesmente, ele pode, tem mais de 40 anos, pode dirigir, pegar, ligar na operadora, ou se não ir numa qualquer corretora, né, que vende nossos produtos, ele vai conseguir fazer o plano de saúde na modalidade de pessoa física, né? E lá ele vai escolher o tipo de quadro, acomodação, se é enfermaria, se é privativa, ele vai escolher de acordo com que tem um interesse. Que excelente. O pessoa física é quando, né, o contrato está ligado ao CPF, né? Sim. Para as pessoas entenderem. Não é o CNPJ, é o CPF. Então, pessoa física já é um diferencial, inclusive, aí, que Gilmar está nos trazendo aqui sobre Best Senior, até para o seu entendimento e também, obviamente, conhecer a potência dessa empresa nascida aqui no Espírito Santo, mas, aqui divisas e fronteiras já não são problemas, inclusive ao redor do país. Depois do nosso intervalo, então, a gente continua aprofundando ainda mais toda essa leitura aqui com o nosso convidado desta manhã e entender a importância de uma empresa capixaba nesse mercado. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque na sua tela da TV Sim SBT e retomando a conversa com o nosso convidado desta manhã. Um prazer receber para essa conversa aqui o nosso convidado, que continua então conversando com você no nosso programa, que é Gilmar Canedo, ele que é CEO da Best Senior, trazendo então para a gente a relevância da conversa sobre esse mercado de saúde, não só do Espírito Santo, mas do Brasil, presença da Best Senior, que inclusive tem uma expansão aqui já falada, né, e confirmada pelo CEO da empresa, plano que nasceu no Espírito Santo, tem o seu público-alvo, né, definido aí para os 44 mais e obviamente, né, atendendo aí toda a terceira idade de uma maneira muito importante e próxima, genuinamente, né, preocupada com essa fase da vida em que os cuidados obviamente vão se tornando ainda mais, né, específicos, mas que uma rede muito forte, obviamente também ligada, né, como a gente entendeu, à área da marca do hospital, da rede meridional, que tem aí a Cora Saúde, né, como também um parceiro estratégico para essa expansão fora do Espírito Santo acontecer. E até retomando, falando desse ponto, Gilmar, é importante a gente saber, né, primeiramente para entender, né, hoje, quantas vidas atendidas Best Senior tem? Para a gente, obviamente, chegar à compreensão da ampliação já anunciada. Hoje são quantas? Hoje nós estamos chegando a 16 mil vidas no Brasil, né? Nós somos planos de saúde relativamente novos, nós começamos em 2021, né, e nossa expansão começou no ano passado. Recente. Né? Então nós chegamos a 16 mil vidas, estamos chegando a 16 mil vidas, mas nossa meta para 2026 é dobrar o número de vidas. Então nós queremos chegar a 34 mil vidas no final de 2026. Mais que dobrar. Mais que dobrar, né? Mais que Isso dobrar. que é importante. E o legal, né, de ter uma projeção como essa, até para o entendimento das pessoas, se você agrega, né, a questão de número de pessoas atendidas, mas sem perder, né, a grande preocupação que eu falei, que é esse público-alvo. E, obviamente, com todos os serviços já ofertados e até aprimorados, é isso? Sim, com toda certeza. Tanto que na nossa ampliação que nós fazemos, né, na cidade que nós chegamos, nós acabamos de inaugurar agora Cuiabá, tem 2 meses que nós inauguramos Cuiabá, e também sempre na mesma situação. Pensando nos melhores hospitais que poderiam ter em Cuiabá, nós associamos os melhores hospitais que tem lá, e também criando uma clínica própria, onde a gente vai dar uma parte ambulatorial das linhas de cuidado, da maneira assim, um atendimento bem diferenciado ao público. Né? Então nós chegamos em Cuiabá agora, tem uns 2 meses, e agora em dezembro a gente vai estar lançando também nessa mesma situação com os melhores hospitais também de Brasília. São os melhores hospitais de Brasília, nós fizemos uma parceria, além da Cora, nós fizemos uma parceria estratégica lá também com o Grupo Santos, que é o maior grupo de saúde lá de Brasília. Para quê?
para exatamente continuar dessa forma, levar hospitais de primeira linha aos nossos clientes. Excelente. E depois, né, como o Gilmar falou, o mercado de São Paulo e Goiás, né? Goiás primeiro, depois São Paulo. Então, ótimo, já tem aí o cronograma mesmo estabelecido. Primeiro semestre a gente vai para Goiânia e já está definida a estratégia nossa. Que excelente. É um crescimento importantíssimo, ainda bem que a gente tem, né, esse espaço na nossa TV aqui para poder te revelar, inclusive, e te aproximar ainda mais da qualidade desse plano de saúde, né, do Espírito Santo Best Senior. Agora, Gilmar, se a gente pensa justamente em relação a diferenciais que o Espírito Santo preparou vocês para esse crescimento, obviamente com a parceria da Cora, mas o nosso mercado apresentou desafios que vocês foram contornando, identificando que, solucionando esse desafio no Espírito Santo, a gente tinha então toda a segurança de chegar ao mercado nacional. Esse preparo que o mercado capixaba impunha, uma vez vencido, foi o que deu força para chegar mais longe? Sim, sim, com certeza. O mercado do Espírito Santo ele é concorrido, é um mercado para a saúde bom, para a saúde é bem interessante, porque boa parte da população aqui tem interesse em ter plano de saúde aqui no Espírito Santo. Se não me engano, se não for o maior, a Vitória é a cidade que onde tem proporcionalmente o maior número de pessoas que têm plano de saúde. Sim. Então, um mercado bem concorrido, né? Então, foi daqui, nosso aprendizado todo, foi todo aqui. Então, nós nascemos aqui, aprendemos aqui, né? E levamos um pouco da qualidade, da experiência do capixaba, né, para fora do estado. E eu sou sempre viajando, estou sempre fora do estado e eu sempre levo o Espírito Santo comigo, né? Eu sou capixaba de carteirinha. Então eu falo que não existe local melhor que o Espírito Santo. Que excelente, que bom. E a gente quer que isso aconteça mesmo, né? Aí numa área, né, tão importante e sensível, mas também empresarial, o embaixador do Espírito Santo aqui, numa parte tão importante, né, fazendo essa ponte, né, com tantas outras cidades com o nosso estado. Agora, Gilmar, né, falando especificamente do público atendido por Best Senior, a gente sabe que os cuidados acabam sendo diferenciados, como a gente até já chegou a citar. Mas que modelos são implementados, né? Cuidados diferenciais com prevenção, né, com a questão do cuidado contínuo, né, já que nessa idade justamente muitas questões que precisam ser ainda mais observadas acontecem. Esse olhar para esse público demanda também esse olhar mais particular? Com certeza. Esse público, então, demanda toda essa atenção, atenção especial. Então, como nós trabalhamos lá na Best? Nós temos uma linha de cuidado implantada, não é uma linha, são várias linhas de cuidado. Né? Nós temos uma diretoria médica onde ela trabalha essas linhas de cuidado. Então, você tem linha de cuidado para a mulher, você tem a linha de cuidado cardiológico, você tem linha de cuidado voltado para pessoas mais frágeis, né? São pessoas que têm uma situação de saúde mais frágil. Então, a gente tem várias linhas de cuidado para dar atenção especial ao nosso cliente, né? A Best, ela foca sempre nisso, nessa atenção, nesse diferencial do atendimento nas linhas de cuidado para o cliente da Best. Muito bom. E justamente para fazer esse ponto, né, de um serviço de qualidade ainda maior. E como que leva-se, né, a cultura de valores, né, de objetivos, justamente de levar, né, o DNA Best Senior para todas essas equipes, né, que estarão à frente disso tudo? Tem os colaboradores, obviamente, desde a área de vendas até o próprio atendimento médico em si. A gente pergunta justamente, né, para quem lidera tantas e tantas pessoas, né, Gilmar, como é que é o trabalho também nessa área, que é o que cria a cultura da empresa também? É interessante, porque a gente, assim, boa parte do nosso trabalho, mesmo sendo fora do estado, acaba sendo feito aqui, né? A gente tem uma parte toda de retaguarda, que essa parte de retaguarda, ela continua sendo feita aqui. Não importa se o cliente seja de Fortaleza, que seja de Cuiabá, que seja de Palmas, que agora que seja de Brasília, boa parte do atendimento serão feitos pelas pessoas daqui. A retaguarda toda continua sendo aqui. Lógico que a gente precisa, nesses locais, tem pessoas, recepção, tem clínicas, nos locais a gente tem essas pessoas lá. Mas a gente a gente consegue, através de treinamentos, colocar os nossos valores com essas pessoas, né? Então, esses colaboradores que são de outras regiões, a gente coloca, através de treinamento, a gente coloca quais são a nossa missão, quais são os nossos valores, para que eles também dêem o atendimento da forma que a gente entende, que é o atendimento mais humanizado, com mais carinho para o nosso cliente.
obviamente, que é o diferencial mesmo. E acho que é o grande trabalho, né? Porque é quando você transmite valores, né, aquela pessoa que está fazendo a ponte, né, com o cliente, ela está vendo e recebendo ali, né, essa cultura por aquele, né, colaborador, né, independente do cargo que ele ocupa. Então, por isso que é muito importante quando isso é transmitido, ainda mais sabendo que é a partir do Espírito Santo que tudo isso, né, acontece com a maior potência, né? Acho que é um diferencial também que você passa a conhecer com a gente. Agora, se a gente pensa também, você falou bastante, né, inclusive aqui nesse espaço, sobre o plano ter seu momento de nascimento na pandemia, que foi um momento, Gilmar, de grande dúvida em relação a muitas coisas, inclusive sobre os processos de saúde. Acho que é bom a gente saber, né? Ter nascido nesse momento trouxe também algo a mais para a Best Senior? Trouxe, né? Foi um momento assim que eu acho que nós passamos, né? Que a gente não vai esquecer nunca, né? Então, a pandemia, ela trouxe muito aprendizado para a gente, né? De maneira geral, né? Porque não foi fácil, não foi fácil para os planos de saúde, também não, e eu sei também que não foi fácil também para a população em geral. Então, mas foi um momento bem delicado, mas que a gente aprendeu com isso, a gente aprendeu várias coisas, nós saímos muito mais forte da pandemia, né? Então, eu acredito que os planos de saúde também acabaram saindo mais forte depois da pandemia, porque a gente sabe que a nossa obrigação ela é muito grande, né? Nós temos que junto, né, com a ciência aí, arrumar caminhos, né, para a gente poder deixar essa população aí mais tranquila, né? Que ela possa viver sempre um pouco mais, né? A resiliência, né? Resiliência. Nesse sentido, muito importante. E uma vez também, obviamente, né, tendo essa parceria estratégica com o grupo, né, meridional, né, com os hospitais da rede meridional, o Grupo Cora, traz também com você, acho que fica uma dúvida, né? Quando você tem essa parceria estratégica, tudo que essa rede já desenvolveu e oferece também é agregado à Med Senior? Há esse acesso à Best Senior? Desculpa. Sim, a parceria, como você falou, a parceria estratégica com a Cora, com a rede meridional, ela é bem importante. Nós, por exemplo, aproveitamos os nossos grandes médicos, né, assim, mais importantes que temos na nossa rede, ela veio da rede meridional. Então, ou seja, essa é a importância. Então, você tem ali pessoas renomadas, você tem médicos renomados que veio da rede meridional, né? E a rede meridional está aí há muitos anos, né? Então, ou seja, foi construída essa rede ao longo dos anos, né? E nós aproveitamos o que tem de melhor dela para trazer para a Best. E o radar não fecha, né, nessa hora, né? Como você falou na expansão, se fica, obviamente, com os parceiros estratégicos, mas sempre observando desenvolvimento, inclusive, o desenvolvimento da legislação para os planos de saúde, né? E também, obviamente, produtos e serviços que estão aí no mercado e que podem, então, trazer o diferencial para o próprio público da Best Senior, é isso? Sim, exatamente. Esses diferenciais que foi acontecendo com a Best, por exemplo, nós temos em algumas regiões do país que nós trabalhamos também com outro tipo de plano, não só sênior. Então isso foi algum aprendizado que nós fizemos. Então nós entendemos que alguma região do país, como Cuiabá, por exemplo, nós entendemos que lá caberia trabalhar também não só sênior, nós temos uma linha sênior lá, a mesma linha que nós temos aqui, mas também entendemos que a gente poderia trabalhar com a linha empresarial, com o coletivo por adesão, empresarial, os corporativos, e também nós estamos trabalhando lá também nessa linha também. Então, ou seja, o estudo é um fruto do aprendizado que a operadora foi tendo, o plano de saúde foi tendo, e nós estamos crescendo dessa forma. E continuamos crescendo dessa forma. Que bom, com aprendizado. Excelente, desde o início, inclusive, né? Como a gente já percebeu. Agora, Gilmar, como é que é propriamente, né, o seu trabalho, né? Antes de começar a entrevista aqui, a gente estava falando, ele fala, não, muitas planilhas, né, para poder acompanhar sempre. Como é que é uma rotina de você que lidera, né, esse time, essa expansão, esses projetos todos tão relevantes, ainda mais levando o Espírito Santo junto, como você falou? Como é que é esse trabalho que tem tamanha relevância, acredito, tantos compromissos e abre espaço, inclusive, para estar aqui com a gente hoje? Acho que, inclusive, é um orgulho nosso. A família sofre um pouquinho, Fábio. Eu viajo bastante, né? Como a gente está em fase de expansão, eu acabo puxando a frente, eu estou na linha de frente e eu acabo viajando bastante, então eu me desloco bastante. Eu falo que eu sou capixaba agora de final de semana, né? Mas é um pouco de brincadeira. Eu tô sempre por aqui também, no Espírito Santo, algumas semanas eu fico aqui para dar atenção aqui ao mercado. Mas assim, é bem interessante a planilha. Eu gosto de trabalhar com números, eu gosto de números.
eu gosto da parte comercial, eu gosto também da parte operacional, essa parte do cliente ser bem atendido, por que não foi bem atendido, qual é a reclamação. É importante a gente, mesmo você não esteja no dia a dia, mas é importante você entender a dor do seu cliente. É importante demais. Então você precisa ir lá embaixo, sentar, conversar com as pessoas, né? Por que isso aconteceu, por que isso deixa de acontecer. Então isso é muito importante. Então, resumindo, boa parte, eu escuto muito os meus colaboradores para entender o que estão passando, o que os clientes estão sentindo. Eu vejo as reclamações de linhas gerais quando vem. Eu sempre gosto de ler todas as reclamações para poder entender qual a dor que ele está sentindo, porque eu tenho muita empatia, eu me ponho do outro lado. Uhum. Então eu não gostaria de passar por aquilo, então eu acho que o cliente também não pode passar por aquilo. Então a gente está sempre nesse trabalho de treinamento e melhorias, né? Então a gente está sempre nesse processo de melhorias, né? Que eu entendo que a forma melhor de tudo é treinar os seus colaboradores, treinar as pessoas que vão lidar com esse público tão especial que é esse pessoal sênior. Excelente. A sua resposta foi muito boa para que a gente entenda, eu também entendo, né, que o trabalho da liderança, né, não é só fechado numa sala, né, no escritório, né, sozinho, em meio a relatórios. Quando a preocupação, né, do cliente passa a ser também, né, de quem lidera todo o time, a gente vê que o desenvolvimento, a qualidade, o avanço tem um motivo, né, uma preocupação, um acompanhamento, uma curadoria para que o produto fique ainda mais adequado a tudo que é proposto e, obviamente, tudo que o cliente espera receber também. Por isso que é importante uma conversa, né, nesse sentido tão clara, nos aproxima disso e nos faz ter ainda mais orgulho de uma empresa capixaba com esse olhar. Gilmar, nosso tempo então se esgota. Parabéns por tudo desenvolvido até aqui e que toda a expansão a gente possa acompanhar também com você da Best Senior. Bom, obrigado, Fábio. Eu que te agradeço aí pela oportunidade. Excelente. Estamos acompanhando e pode voltar sempre aqui com a gente. Tá ok, eu que agradeço. Que bom. E agradecendo então também a você que nos acompanhou nesse espaço do nosso programa Em Destaque. Sempre volte, inclusive, na próxima edição para acompanhar outros destaques. E hoje, conhecendo ainda mais Best Senior, estaremos então andando pelo país. Quando se deparar, vai saber. Fiquei sabendo no Em Destaque também sobre isso. Obrigado então pelo seu acompanhamento e até a nossa próxima edição. Tenha um bom dia.